Olá, galerinha! Tudo bem? Um vídeo bastante esperado aí por vocês, né? Porque vocês escolheram a temática e nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo. Bom, temática escolhida, por que a literatura policial é considerada, né, por muitos, eu vou explicar já já por quem, vou dar aí os sujeitos, né, como uma literatura menor. Certo? Então, primeiro ponto. Da onde que surge o que a gente considera, né, que é consagrado o gênero da literatura policial? Bom, o gênero da literatura policial, ele é um gênero que vai surgir, né, no século XIX, sobretudo com Edgar Allan Poe, num conto, né, que se chama O Assassinato da Rua Morgue, correto? Ele vai dar a estrutura do que seria, né, o romance policial. Beleza? Bom, e o que vem a ser essa estrutura? Em todo romance policial, o que nós temos? Nós temos um crime. Não necessariamente precisa ser um assassinato, tá, gente? Isso é bom deixar bem claro desde já, tá? O crime ele pode ser um outro tipo de crime que não seja um assassinato. É claro que, né, a gente conhece de forma consagrada, né, que a literatura policial traz aí os assassinatos, né, o que vai gerar a pergunta que carrega, né, a estrutura do romance policial. Quem matou? Né? Who did it? Quem fez isso? Quem é o responsável por isso? Né? Então, quem matou Odette Roitman? Aí, olha como que as novelas seguem aí o perfil, né, a estrutura do romance policial. E Edgar Allan Poe, lá no século XIX, também dá mais um formato aí que é muito seguido, né, à risca pelos grandes escritores de literatura policial e, inclusive, o nosso Luiz Garcia Rosa. Normalmente você tem um detetive que perpassa várias obras, né, e que vai encantar essa literatura de cunho policial, né, de tipologia policial. Lá no Edgar Allan Poe, o detetive mais famoso é o Lupin. O Lupin, que tem algumas séries, né? Acho que tem até uma série na Netflix chamada Lupin, que é estruturada pelo Edgar Allan Poe. Tá? Claro que a série não segue necessariamente as obras do Edgar Allan Poe, beleza? Depois do Edgar Allan Poe, não vou fazer nenhuma história aqui do romance policial, nós temos consagrados romancistas policiais, não é isso? O mais famoso de todos, o nosso Arthur Conan Doyle, né? Escritor do Sherlock Holmes. Quem não conhece Sherlock Holmes, quem curte, né, literatura policial sabe quem é Sherlock Holmes, né, e provavelmente sabe muita coisa aqui do Sir Arthur Conan Doyle, né, um dos maiores escritores do final do século XIX, início do XX, né, que estrutura aí o grande Sherlock Holmes, né, o nosso grande detetive desse gênero da literatura policial. Outra grande escritora de literatura policial é a nossa Agatha Christie, né, que vai deixar aí também inúmeros livros famosos, né? E o seu detetive, o mais famoso detetive aqui da Agatha Christie, que é o Poirot, né? Que também dá origem aí a filmes, séries. Então a gente já está caracterizando aqui a literatura policial. Ela tem uma estrutura, certo? Que se baseia num crime, que vai ser apresentado logo, normalmente, né, o crime ele é apresentado logo no início, logo no prólogo da obra, né, logo no seu início, né, que é para gerar esse suspense, para ver quem cometeu esse crime, e você vai ter ali um detetive com algumas características particulares que vai buscar compreender, desvendar esse crime, né, se aproximar desse crime, através de indícios, pistas, né? E esses detetives vão ganhar algumas qualidades particulares, certo? Então, essa é a estrutura do romance policial. E é claro que o romance policial ele está sujeito ao sucesso.
Gente, os romances policiais eles vão ser um sucesso, né? Eles vão virar normalmente best-sellers, sucesso de venda, né? Os mais vendidos. Eles vão ocupar normalmente as listas dos mais vendidos. Por quê? Porque o romance policial ele tem essa estrutura fácil. Ele é fácil de ler, ele é gostoso, ele instiga a imaginação. Pressupõe-se que o leitor de romance policial ele seja um leitor ativo, ou seja, que vai estar participando em todo momento da leitura e da obra, né? Que vai estar ansioso, assim como o detetive, né? Que vai estar quase... você vai estar lendo ali um romance policial e você vai estar brigando, né, com o autor. Poxa, será que ele ainda não percebeu? Será que o delegado Espinosa ainda não percebeu? Será que Sherlock Holmes ainda não percebeu? Será que o Poirot ainda não percebeu? Né? A gente fica nervoso, a gente quer quase que está gritando ali com os protagonistas, né? Com as personagens principais, né? Com esses personagens. Então, o romance policial ele tem essa característica de trazer um número imenso de leitores. E essa estrutura, talvez de todos os tipos de romance, né? Desde que o romance surge como uma literatura peculiar burguesa, né? A partir dos séculos 17 e 18, com a ascensão da classe social burguesia, talvez o romance policial seja o que menos mudou a sua estrutura. Ele tem uma estrutura lógica, né? Você tem ali um crime, você tem ali um detetive, você tem ali pistas e você vai em busca desse criminoso para solucionar esse problema. Correto? A estrutura é essa, basicamente, né? Só que há inúmeras formas de você montar esse romance. Bom, agora vamos ao nosso romance, particularmente, que é Uma Janela em Copacabana, do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Esse também é um romance estruturado, com essa estrutura que eu acabei de falar para vocês. Temos aqui crimes, né? São mortos policiais. Esses policiais eles têm algumas características em comum, né? Esses crimes têm características em comum, indicando que seja um mesmo criminoso, certo? Esses policiais morrem, são pessoas que não deveriam morrer assim tão estranhamente, né? Porque são policiais, são membros ali de forças de segurança. E, enfim, temos um detetive Espinosa, né? Detetive que aparece em outras obras do Luiz Garcia Rosa. Olha só, gente, eu li esse ano, né, quase todas as obras dele. Ó. Em todas as obras dele, essa daqui, ó, O Fantasma, O Silêncio da Chuva, Achados e Perdidos, A Última Mulher, Um Lugar Perigoso. Todas essas obras, o detetive Espinosa é o protagonista. Então, o Luiz Alfredo Garcia Rosa, ele cria um detetive que vai seguir toda a obra dele, tá? Seria o Sherlock Holmes dele, seria o Poirot do Luiz Alfredo Garcia Rosa, tá? E o nosso detetive Espinosa, ele tem umas características peculiares. Ele é um cara calmo, tranquilo, ele de longe lembra um policial, né? Ele tem um nome de filósofo, Spinoza, né? Ele é um cara muito reflexivo, pensativo, né? Até em alguns momentos sonhador, né? Ele vive num bairro calmo em Copacabana, num subbairro calmo em Copacabana, né? Que é o subbairro do Peixoto, né? Ele mora ali desde criança, então ele tem uma ligação afetiva com esse bairro, e o romance se passa nesse bairro, né, de Copacabana. Então essa é uma outra característica, né? Normalmente os romances policiais eles se passam num bairro só, numa mesma cidade, nunca em mais de uma cidade e num tempo curto. Essa é uma outra característica do romance policial, tá? Então já demos todas essas características. E aí? Então por que o romance policial ele por vezes é subestimado como algo menor? Bom, gente,
Se vocês forem fazer essa pergunta aos acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, né, a ABL, provavelmente, até por uma certa vergonha, né, e tal, eles não vão dizer que o subgênero romance policial seja um gênero menor, né? Se vocês forem fazer essa pergunta para alguns professores de letras, alguns especialistas, pode ser que apareça já esse preconceito. Eu já ouvi, enquanto professor, de outros amigos professores, já os vi, inclusive, fazendo, né, nariz empinado, quando ouviram dizer que a UERJ escolheria um romance policial para sua prova de redação, né, como se o romance policial fosse um gênero menor. O link que eu vou colocar aqui para vocês novamente na descrição desse vídeo, com o próprio Luiz Alfredo Garcia Rosa, falando sobre o romance policial, tá? Uma entrevista que ele dá, ele vai dizer, eu não considero o romance policial um gênero menor, né? Ele vai explicar toda a dificuldade de se fazer um romance policial, ele vai explicar toda essa estrutura que eu expliquei para vocês, a origem, enfim, nessa entrevista, tá? E ele vai dizer, ele vai dizer de uma forma muito inteligente, ele vai dar uma resposta muito inteligente do seguinte: todas as vezes que eu sou entrevistado, ele vai dizer, me perguntam isso, o romance policial é um romance menor? Aí o que ele vai dizer? A insistência nessa pergunta indica, né, que as pessoas acham que o romance policial seja um gênero menor. E que pessoas são essas? Provavelmente, né, o Luiz Garcia Rosa, ele está se referindo à academia, aos acadêmicos, né, aos professores de letras, que colocariam esse romance numa hierarquia, né, de uma posição menor, né? E por quê, gente? Porque ele tem uma estrutura fixa, exatamente por isso, e pelo fato de atrair muitos leitores, ser uma leitura fácil, uma leitura que encanta, que pega gosto. Gente, no meio acadêmico, tá, é muito comum você dar as costas, né, ainda mais nesses meios das letras, né, que são meios muito formais, há coisas que encantem o público, né, que tem uma recepção muito afetiva e muito efusiva do público, né? Então, é uma certa dor de cotovelo também nesses acadêmicos, né? Não entendendo por que esses autores vendem muito, né? Por que a Agatha Christie vende muito, né, até hoje? Por que Sherlock Holmes vende muito? E por que Luiz Alfredo Garcia Rosa vende muito? Gente, vende muito é porque é muito bom. Não é ruim ter um texto que seja compreensível. Não é ruim você abraçar o leitor. Não é ruim você trazer, né, o leitor para reflexões que são à altura de Uma Janela em Copacabana. Nós já vimos aqui as discussões de Uma Janela em Copacabana. Quantas discussões já apareceram aqui no nosso canal, né? Discussões envolvendo corrupção policial, envolvendo a cidade do Rio de Janeiro, envolvendo, né, a formação de milícias no Rio de Janeiro, né, e todos esses temas, a violência da cidade do Rio de Janeiro, e todos esses temas, né, que eu trouxe aqui para vocês, né, envolvendo até a psicologia. O nosso autor, ele é um psicólogo, né, ele é um psiquiatra, né, fiz aqui um vídeo, né, falando sobre a relação da janela, da metáfora da janela com a obra, e nós vamos escrever uma redação também com essa questão da metáfora da janela, né. Então, gente, olha que interessante, né? Não é pelo fato do romance ele ser fácil, ele ser agradável, ele ser acessível, que necessariamente ele seja menor. Menor do que o quê, gente? Menor do que poesia, né? A poesia que foi o grande, né, o grande filão, né, da literatura clássica, né? Os gregos amavam filosofia, amavam poesia, os romanos amavam poesia. Até o século XVI, a poesia
era, né, o formato literário mais lido. Não é à toa que temos sonetos de Luís de Camões na prova, na prova de qualificação da UERJ. Então, esse modelo, ele era, até o século XVII, né, o modelo mais emblemático da literatura. Então, algo grande era escrito em forma de poesia, né, de soneto, de poesia. A partir do século XVII e XVIII, né, a magnitude do romance ganha, né, a esfera literária. O romance é o grande, né, folhetim, é o grande formato da literatura ocidental, da literatura, né, quase que global, né, da literatura, sobretudo ocidental. Tá? Então, nós, a partir do século XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, amamos os romances. Tá? E o romance dessa tipologia policial é um romance que vai acontecer nas grandes urbes. Não é à toa que isso explode no século XIX, né, com o crescimento das cidades, o surgimento desse mundo, né, em que você tem crimes acontecendo nas cidades, que você tem uma polícia que vai estar nascendo também ali para tentar controlar essa criminalidade, essa violência, essa força, né, da urbe, da cidade, né? E não é à toa que a UERJ escolheu os 3 romances policiais. Lembra, gente? Vocês tinham a opção de escolher dentre 3 romances. Esses 3 romances eram policiais. Um romance perigoso, que se passa no século XX, né? No qual aqui nós tínhamos crimes, né, ligados a escritores que escreviam obras de autoajuda. Esse romance aqui do Flávio Carneiro, muito bom também, por sinal. A Hipótese Humana, que é do século XIX, tá? O século também do romance. Tá? É um romance também de literatura policial, bem histórico. Então, ó, nós já percebemos aqui que há tipologias diferentes de romances policiais, tá? Não existe só um tipo de romance policial. Tem um romance policial histórico, que é o caso aqui da Hipótese Humana, do Alberto Mussa, que é um livrão maravilhoso também. E tínhamos Uma Janela em Copacabana, que vocês escolheram, e que é o nosso livro, né? É Uma Janela em Copacabana, que traz, né? E foi por isso que vocês escolheram. Por isso que a UERJ também escolheu a tipologia do romance policial, porque ela sabe que vocês gostam de ler. A UERJ vai trabalhar com uma redação que provavelmente ninguém vai ter dificuldade de ler Uma Janela em Copacabana. Pela delícia de você ter ali crimes, pela delícia de você ter que descobrir quem cometeu os crimes, né? Quem matou o Odete Roitman, né? Para usar aí a telenovela brasileira, o poder, né, de fixação, né, do público com a teledramaturgia brasileira. Então, Uma Janela em Copacabana é um romance policial. E, gente, romances policiais são romances. E talvez seja, como o próprio Luiz Garcia Rosa, né, fala na entrevista dele, talvez seja mais difícil você fazer um romance policial, porque essa estrutura ela está fixa. Né? O romance policial um tipo de estrutura que você não muda. Então você tem que ser muito sagaz, né, para inventar novos desfechos, novos arranjos, novas possibilidades para que seu livro seja lido. Essa é a intenção de todo grande autor. Né? Deveria ser atingir o maior número de pessoas possíveis, e o romance policial consegue chegar a esse êxito. Grande abraço, professor André. Gente, curtam o canal. Falem do canal para outras pessoas. Não há melhor propaganda do que o boca a boca. Né? O canal está crescendo. A gente está faltando aí 80 pessoas para a gente fechar o ano com 2.000 inscritos. Né? E é bom que os bons canais, né, cheguem a outras pessoas. Reverências a vocês, que são os inscritos aqui do canal. Um grande abraço, e o próximo vídeo vai ser exatamente o vídeo respondendo a pergunta: o subgênero romance policial é um subgênero menor na literatura? Talvez seja, das nossas perguntas, das nossas redações feitas, o mais metalinguístico. A metalinguagem é quando, né, um autor fala sobre a sua obra, quando um poeta faz um poema falando sobre
fazer poesia, quando um jogador de futebol, né, dá uma entrevista falando sobre jogar futebol. Então, esse é o tema mais metalinguístico que a gente já trouxe aqui para o canal. E a UERJ gosta dessas surpresas. Grande abraço, professor André. Uma excelente semana.